A gente vai continuar falando sobre esse assunto, mas com o senador Hamilton Mourão, do Republicanos. Senador, seja muito bem-vindo ao 360. Obrigada por estar aqui conosco. Nós estamos discutindo aqui a tramitação da PEC do fim da escala 6 por 1 e também a PEC que está sendo chamada de PEC alternativa, que é a de Rogério Marinho sobre a flexibilização do trabalho, a PEC das horas trabalhadas. Gostaria de entender se o senhor já está bem a par sobre as duas e se já houve, na sua avaliação, discussões suficientes no Senado para dar uma corrida com isso. Olha, por enquanto não houve uma discussão interna efetiva dentro do Senado, até porque a PEC, nem a da 6 por 1, nem a PEC alternativa que foi apresentada pelo senador Rogério Marinho, estão sendo debatidas na Comissão de Constituição e Justiça, que é para onde elas devem ir. As discussões que estão acontecendo são informais, né, entre grupos de senadores, mas, como você mesmo está tendo noção, nesse momento aí pré-eleitoral, muita gente engajada em campanha, né, tá difícil da gente, vamos dizer assim, arregimentar um número ideal de colegas para ter um debate mais firme, né, e principalmente buscar a melhor solução para essa questão. Pelo que o senhor tem, das informações que o senhor tem, como o senhor disse, né, ainda não começou a discussão no Senado, mas das informações que o senhor tem, como o senhor vê a PEC 6 por 1? Olha, a primeira coisa que a gente tem que colocar é que esse assunto foi muito mal, né, inserido nesse ano, um ano eleitoral. Claramente a gente vê que foi um instrumento de pressão sobre os parlamentares, principalmente lá na Câmara de Deputados, onde todos estão renovando mandatos, de sua enorme maioria, né, e como ela tem um enorme apelo em tese sobre a população, que a maioria desconhece os efeitos, as causas, as consequências que podem advir disso, e principalmente num mercado de trabalho marcado pela alta informalidade, pela baixa produtividade, por uma legislação trabalhista que é conflitiva e, ao mesmo tempo, dificulta inovações tecnológicas, e por um problema que nós carregamos, que é uma mão de obra de pouca qualificação. Então, o assunto mal colocado, ele vem todo atravessado. Saiu da Câmara para cá, e eu acho que, no mínimo, aqui no Senado, nós temos que tentar melhorar, não é, o limão que veio de lá e transformar isso numa limonada se a gente não conseguir trabalhar de forma correta a PEC, vamos dizer, alternativa, que insere, na minha visão, uma mudança fundamental, não é, respeitando aquilo que eu considero o ponto focal, que é a liberdade contratual, que é a pessoa ganhar por horas trabalhadas. Vou chamar o Pedro Venceslau para participar também dessa nossa conversa. Senador Pedro, sua pergunta. Senador, como é que o senhor avalia o custo político de se posicionar contra a PEC do governo, que acaba com a escala 6 por 1 e garante 2 folgas por semana? É arriscado para quem vai ser submetido às urnas? Não resta dúvida, Pedro, que há um risco aí, né? Quem está sendo submetido às urnas sofre pressão. Por exemplo, não sou candidato, mas todo dia pipoca aqui no meu telefone alguém pedindo o apoio para essa PEC, seja robô, seja pessoa de carne e osso, que a gente não consegue saber. Então, existe uma campanha, né, ocorrendo em cima disso aí. Agora, quando a gente olha de forma para o futuro, né, a partir do momento que uma decisão dessa natureza seja tomada, a minha visão é muito clara. A gente está engessando a relação entre patrão e empregado e cortando aquilo, eu volto a bater nessa tecla, que se chama liberdade contratual, né? A liberdade contratual é fundamental. Tipo assim, eu quero trabalhar um dia por semana, eu vou ganhar por um dia por semana, eu posso trabalhar 2, 3. Eu até cito um exemplo da funcionária que eu tenho na minha casa, que ela trabalha 4 e folga 3, um acordo feito entre eu, a minha esposa e ela. Então, cada caso é um caso, e a gente não pode engessar isso. E quais são as expectativas para a conversa, né, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pelo que o senhor está sentindo, né? O senhor avalia que há um pedido de líderes, tanto para que ele
corra com essa história, tanto que se deixe para depois da eleição. Como é que o senhor vê essas articulações e, na sua avaliação, deveria ser antes, esse assunto deveria ficar para depois da eleição? Começando pelo final da tua pergunta, né, para mim deveria ficar para após a eleição, sem a pressão que está ocorrendo, fruto do processo eleitoral, onde vários colegas aqui, né, aliás, a imensa maioria, está sendo submetida, né? Então, isso é uma coisa. A outra coisa que eu vejo que o presidente Davi ele é mais cauteloso, ele vai seguir o rito, né? Então, Comissão de Constituição e Justiça, e para depois ir ao plenário. É óbvio, né? E aí, tanto vocês têm consciência, né, que agora nós estamos entrando aquele período aí das festas juninas, os parlamentares do Nordeste é um momento de campanha para eles, Copa do Mundo, recesso e logo depois vem a eleição. Então, eu vejo que os prazos, né, estão apertados para que essa PEC corra aqui da forma correta. E pode ser que, por causa disso, a gente tenha a melhor solução, que é trabalhar depois da eleição, sem as pressões advindas desse processo eleitoral. Pedro. Senador, nessa PEC das horas trabalhadas, vai haver a prevalência das negociações individuais em vez das negociações coletivas? O senhor acredita que nesse tipo de negociação há uma paridade de armas entre o funcionário e o empregador? Eu vejo, Pedro, que cada caso é um caso, né? Então, ela permite, né, que eu acho que é extremamente interessante que o cidadão que trabalha seja pago pelo número de horas, né? Eu sempre tenho citado um caso que ocorreu nos Estados Unidos no final do século XIX, início do século XX, quando o Sindicato dos Padeiros de Nova York, das padarias, perdão, de Nova York, ele quis impedir que as padarias menores trabalhassem mais de 12 horas por dia. E aí um dono daquelas padarias e o próprio padeiro foram até a Suprema Corte no sentido de garantir, eu quero trabalhar 14 horas, 15 horas e com isso produzir um pão de boa qualidade e, obviamente, ganhar mais dinheiro para a minha família. Então eu vejo que essa questão das horas trabalhadas, sendo bem conduzida, né, favorece, né, o trabalhador, dá até uma liberdade para ele, então ele pode até trabalhar 5 dias por semana, desde que trabalhe 11 horas, 10 horas, 9 horas, é um critério de cada um, e deixar 2 dias de folga. Porque são duas coisas distintas, né, na tal da 6 por 1. Você está mexendo no horário de trabalho e, ao mesmo tempo, na escala, que são duas coisas diferentes. E na sua avaliação, então, o senhor acha que ele poderia trabalhar tantas horas quanto quisesse, mas com 2 folgas por semana? Foi isso que o senhor disse? O que eu te digo, né? Cada caso é um caso. Você pega, por exemplo, a siderurgia. Siderurgia trabalha naquela história, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 por mês, 365 por ano. Trabalha em 3 turnos, né? Então é diferente de outros setores, né? Então cada setor tem suas características. Aquele que, por exemplo, é intensivo em mão de obra tem mais dificuldade, aquele outro que pode recorrer à automação pode superar isso muito facilmente. Aí você tem setores específicos, como bares, restaurantes, tem coisas que a gente pode aqui enlouquecer a ideia. Vamos colocar aqui um voo do Brasil para a França, que leva 12 horas. A tripulação, 8 horas, tem mais 2 horas que pode trabalhar, 10, quando der 10 horas, essa tripulação faz o quê? Tem que ter outra a bordo para substituir, e ela vai dormir lá no fundo do avião. Então, estou colocando aqui algumas coisas para que as pessoas que estão acompanhando o trabalho de vocês aí compreendam que não é tão simples assim como parece. Senador, a Câmara votou, aprovou o fim da PEC, o fim da escala 6 por 1, mas o trabalho da oposição na Câmara foi um trabalho, assim, sui generis, né? Porque eles dizem, olha, a gente não é favorável à escala 5 por 2, a gente é favorável a 4 por 3, trabalha 4, folga 3. É claro que se sabia que isso não era factível para discutir nesse momento. E eles não fizeram o trabalho que os senadores estão fazendo agora de propor uma outra alternativa factível, pode ser aprovado ou não, mas factível. O senhor acha que a oposição na Câmara errou? Olha, é fácil colocar aqui uma crítica aos meus colegas lá da Câmara, né? Eu acho que eles foram tragados pelo turbilhão do momento e ficaram, né, sem conseguir, vamos dizer, raciocinar em melhores condições
até porque, como eu falei para vocês inicialmente, a pressão que os deputados estão submetidos é maior do que nós, senadores, somos, né? E realmente, né, eles poderiam ter tido outra linha de ação, né, igual até como nós colocamos aqui no Senado, só que vamos dizer o seguinte: a gente aqui no Senado teve o tempo de maturação enquanto esse assunto estava sendo debatido lá na Câmara, né? Então nós tivemos uma vantagem comparativa. Pedro. Senador, como é que o senhor avalia a possibilidade daquele projeto que está em regime de urgência do governo, que ainda está na Câmara, voltar a circular como uma espécie de plano B, já que se o governo sentir que o projeto no Senado não vai avançar? Pois é, né, Pedro? Está trancando a pauta da Câmara, né? Isso é um problema. Eu julgo que o governo deveria retirar, uma vez que ele já atingiu esse objetivo com a PEC sendo aprovada. E aqui eu quero deixar uma coisa clara: independente do que aconteça ou deixar de acontecer, isso é a minha visão, o governo marcou um ponto para ele, porque ele colocou o tema na mesa, levou o tema adiante, mobilizou parcela da população para isso, então ele levou uma vantagem aí. Então, se você for olhar por um lado meramente eleitoral, que é o que eu considero que isso está sendo feito, eles ganharam pontos importantes no objetivo que eles têm de vencer a eleição. Certo. Agora a gente já está quase chegando ao fim. Para encerrar, senador, eu queria saber o seguinte: o senhor falou, né, sobre a importância da discussão, de uma discussão com tempo, uma discussão amadurecida. O senhor confia que o presidente Davi Alcolumbre vai ter essa visão? Olha, eu vejo o presidente Davi, óbvio que ele tem, né, vamos dizer assim, aquelas questões particulares dele, né, que vocês acompanham, debatem, discutem aí, né? Mas eu vejo que o Davi, ele está tentando levar isso da melhor maneira, né? Ele é uma pessoa que foi eleita aqui presidente do Senado num processo de ampla maioria, né? Praticamente ele teve muito poucos votos contrários nessa eleição dele. Ele transita, né, em todos os setores. Então, eu acho que ele vai tentar acomodar de forma que tanto o governo como a oposição consigam debater o tema e, democraticamente, né, que eu acho que isso é muito importante, né, que vença aquele que tiver maior convencimento e maior número de votos. Nós conversamos com o senador Hamilton Mourão, do Republicanos. Muito obrigada por essa entrevista hoje, esse papo aqui no 360, e um excelente trabalho para o senhor. Nada, muito obrigado. Bom trabalho aí para vocês e um grande abraço. Hein? Deixa eu só fazer uma última pergunta, senador. Ah, já foi. Não, tudo bem. Depois eu mando uma mensagem. Ah, voltou? E ainda, não, não é nada relacionado à política. Hoje começa a Copa e está rolando o jogo México e Marrocos. Eu quero saber seu palpite. Não, é México e África do Sul, e o México está ganhando de 1-0. África do Sul, desculpa, Brasil e Marrocos sábado, e África do Sul. Qual é o seu palpite para hoje? Para hoje, eu acho que o México tem plenas condições de vencer, está jogando em casa, no bonito estádio, né, que agora mudou de nome, mas para nós que somos mais antigos, é o Estádio Azteca, de saudosa memória para todos nós que vimos a campanha do Tri em 1970. Obrigada, muito obrigada, senador. Nada, um abraço.